Antes de entrar na apresentação, eu gostaria de passar um vídeo para vocês. Vou pedir para o meu colega Davidson para soltar o vídeo. É um vídeo curto, mas assim, o tema que ele trata faz uma introdução sobre a mensagem que eu quero deixar aqui hoje. Fantástico começa agora fazendo uma pergunta. Como você se vê? Eu me vejo vivendo um dia de cada vez, trabalhando minha cabeça com uma série de coisas. E como você gostaria que as pessoas te vissem? Eu tenho talento e eu tenho potência, isso não me impede de nada. Mas nem todo mundo entende isso, né? Vamos mais além, um desafio. Você consegue ver os outros como eles mesmos se veem? Eu me vejo capaz de qualquer coisa que eu queira e que eu deseje, de fato. Antes de ser tetraplégico e depois de ser tetraplégico. Agora eu tô chegando aqui no estúdio pra gravar. Tô ansiosa, né, gente? Essa é a Lohane, mais conhecida como a Pequena Lô. Oizinho, pessoal! Mineira, 24 anos, sucesso na internet. Os meus vídeos é de humor, mas sempre tem uma mensagem. E a principal, eu acho, é a representatividade e que nós, pessoas com deficiência, podemos ocupar o espaço que a gente quiser. Me pediram 2 opções de look. Eu trouxe 32. Tá bom pra vocês? E hoje, por que não? Ela posa como modelo. Nossa, legal, hein? Faz mais com esse rosto sério, assim, fatal, assim. Você achou que era só uma sessão de fotos? Não, tudo aqui vai além do que parece à primeira vista. A Pequena Lô veio contribuir com o movimento Em Desconstrução, uma iniciativa que busca mostrar como pessoas com deficiência se veem e também para chamar a atenção para a maneira preconceituosa com que elas são vistas por outras pessoas. Uma ideia que surgiu da cabeça do Marcos, que não tem deficiência nenhuma. A primeira tarefa que a gente precisa fazer é identificar. É identificar na gente mesmo o preconceito. Nós somos preconceituosos. Por isso o nome é Em Desconstrução, porque você está desconstruindo aquilo para que você possa construir algo mais positivo, mais humanista. Essa é a segunda fase do projeto, que começou abordando o racismo. E agora, nessa nova etapa, fala do capacitismo. Você já ouviu essa palavra? Capacitismo é o nome do preconceito voltado às pessoas com deficiência, que pode vir numa piada, num olhar de pena ou até naquela admiração exagerada, sabe? O capacitismo reduz a pessoa a uma única característica. Eu, por exemplo, trabalho aqui no Fantástico há 11 anos e já fiz matéria sobre todos os assuntos, de denúncia a comportamento. E a minha deficiência nunca me impediu de nada. A campanha lança o desafio para todo mundo. Você me vê como eu me vejo? As imagens são todas baseadas nisso, né? De como a pessoa se enxerga na vida, como ela se enxerga no mundo. E é isso que ela gostaria de apresentar para essas pessoas que não conhecem ou que as pessoas acham que as pessoas se resumem à imagem que ela tem. Quando eu comecei, as pessoas falavam de mim como a Pequena Lô, aquela que anda de muleta, aquela baixinha. Hoje eles me conhecem pelo que eu faço. Então a minha condição física hoje em dia não fala mais alto do que o meu talento. E isso para mim é incrível. Quebrar barreiras e mostrar que a deficiência é um detalhe e não uma definição. Foi exatamente o que o ator e modelo Luciano Zafir fez ao voltar às passarelas, exibindo a bolsa de colostomia que ele passou a carregar depois de uma cirurgia em consequência da Covid-19. Eu não sabia se ia ter críticas positivas ou negativas, mas eu falei, quer saber, o que tiver eu vou mostrar, porque eu quero quebrar esse tabu. Aí quando eu entrei, deu aquele silêncio. E aí na volta, quando caiu a ficha assim, nossa, ele tá nem aí pra você, tá mostrando a bolsa, e aí veio... Luciano não pensou 2 vezes para aceitar o convite e para participar da campanha e ajudar a derrubar o preconceito contra pessoas que precisam usar a bolsa. Nós temos aí, acho que mais de 400 mil, quase 500 mil customizados, tem triatleta, tem nadador, tem surfista. Eu não tenho vergonha da minha bolsa. Essa cirurgia salvou minha vida, né? Então eu não tenho por que ter vergonha dela. A gente julga muito, né? A gente julga muito pelo exterior. E como você vê o Marco? Mesmo tendo uma prateleira cheia de prêmios por uma carreira internacional como ativista,
as pessoas ainda têm dificuldade de enxergá-lo além da cadeira de rodas. As pessoas costumam me ver de uma forma reduzida. A gente às vezes ganha uma esmola na rua. Você já ganhou esmola na rua? Já ganhei. Eu já ganhei também. Já ganhei. Uma cadeira que custa uma fortuna, vestido de terno, né? Assim que eu não quero ser visto. E não quero que nenhuma pessoa com deficiência seja vista. Não olhar e ver a cadeira de rodas, ver a bengala, ver o óculos escuro, ver as mãos se mexendo para se comunicar. É olhar e enxergar uma pessoa. É isso que é necessário, é isso que é preciso. Aquela foto é um pouco essa condição que eu me vejo, né? Um negro nessa posição. Né? Um negro nessa de liderança. Posição, de liderança, de poder, de capacidade, daquele jeito que eu me vejo. O capacitismo é um dos tantos preconceitos que a campanha ainda quer abordar. A gente vai falar sobre gordofobia e nós vamos falar também sobre pressão estética. Discussões tão necessárias que chamaram a atenção de um ícone mundial. No próximo tema, que é etarismo, a gente teve assim, uma vitória muito legal por causa da Madonna que participou, que ela postou a imagem que a gente fez dela. A Madonna. A cantora não só repostou a montagem que o Marcos fez, como ainda respondeu quando ele agradeceu. É o meu dever. Se até a Madonna entrou nessa, eu é que não podia ficar de fora. Eu me vejo como uma jornalista. E você, me vê como eu me vejo? Eu falei que eu queria apresentar esse vídeo porque ele conversava, né, com o tema que eu trouxe aqui hoje para vocês. E ele faz um pouco assim de reflexão mesmo sobre as nossas condutas, aquelas que a gente faz, inclusive, sem perceber, achando que não tem nenhuma maldade ou não tem nenhum equívoco naquilo que a gente produz. E quando o doutor Faustinoni trouxe uma questão em que ele fazia um envolvimento sobre a capacidade que a gente tem de uso da linguagem para algumas coisas que moldam o nosso comportamento humano, o nosso comportamento em sociedade, eu parti exatamente dessa premissa para trazer essa apresentação hoje. Porque em todos os momentos em que nós do Ministério Público, mais especificamente eu e a doutora Maria Cristina, somos convidadas a visitar os municípios e estabelecer diálogos com os profissionais da educação, a gente sempre bate na mesma tecla sobre a questão de terminologias na educação. O quanto o uso e a elucidação de algumas dessas terminologias são importantes exatamente por conta dessa função que a linguagem exerce no que a gente tenta passar para crianças e adolescentes no ambiente escolar. Então, conforme eu tinha iniciado, essa proposta aqui hoje é de trazer um ponto de partida para que a gente compreenda na trajetória ao longo dos anos, obviamente de maneira resumida, como foi que nós chegamos até aqui. Isso porque as mudanças que a gente vem vivendo ao longo dos anos, elas se refletem não só na evolução cultural, mas na linguagem, como eu estava dizendo agora há pouco. E quando a gente fala de terminologias, especificamente nessa matéria que está sendo estudada aqui hoje, a gente percebe tanta coisa a se superar, porque quando a gente fala de inclusão, me recordo que o Alexandre colocou agora há pouco na palestra dele, a gente fala de inclusão como se a gente estivesse falando de algo apartado. Aquele ali é o aluno da inclusão, aquela ali é a professora da inclusão. Então, a gente fala de inclusão com de forma que a gente não esteja compreendendo exatamente o que é o processo de inclusão. E isso se reflete também quando a gente tem oportunidade de conversar com alguns profissionais que estão atuando na rede. Tem uma série de camadas por trás disso, elas passam, inclusive, lá pela formação inicial. A gente conversava com o doutor João Paulo na hora do almoço, falando o quanto nos descontenta saber
que alguns cursos de graduação foram proibidos de serem ofertados no formato EAD, e ainda é permitido que curso que forma educadores seja ofertado de maneira híbrida. Então, assim, isso para nós é absurdo, porque a gente tem visto as condições que alguns profissionais, sobretudo em designação temporária, têm chegado nas redes públicas. Quando a gente fala aqui de sair de um ponto de partida para entender como que a gente chegou até aqui, nesse processo, nessa proposta minha, a gente vai falar de acessibilidade e do modelo médico e modelo social da deficiência. E quando eu falo de acessibilidade, Davis, eu acho. Não. Quando eu falo de acessibilidade, eu preciso trazer a proposta do olhar amplo, né? Porque quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está limitando a uma proposta que seja ofertada apenas para a pessoa com deficiência física, né? Existem várias situações, inclusive pessoas que são reconhecidas como pessoas com mobilidade reduzida, ou aquelas pessoas que temporariamente estão com alguma condição que as colocam numa situação de não ter acessibilidade num espaço que não é pensado para todos, conforme essa imagem que eu trago aqui e que eu já utilizei como exemplo em algumas apresentações dos municípios. Se a gente parar para observar, diante daquela escada ali, não tem nenhuma pessoa que seja usuária de cadeira de rodas, mas todas as pessoas que estão retratadas ali estão precisando de uma acessibilidade que não foi concedida a elas. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente está pensando num desenho de órgãos de sociedade, de convivência, de espaços, que seja para todos, sem fazer essa caracterização, essa especificação de que fulano precisa mais do que ciclano. E aí me incomoda muito um termo que a gente vem utilizando muito na educação, que é exatamente essa questão de educação especial. Porque toda vez que eu reproduzo esse termo educação especial, eu estou marcando que existe um público dentro da educação que precisa receber algo especial. Então, não faz sentido para mim eu falar de inclusão, pensar de acessar todas as pessoas, se eu o tempo todo marco dentro da educação que existem pessoas especiais ou com necessidades especiais, quando, na verdade, independente da deficiência, em algum momento, todos nós teremos necessidades especiais. E aí, quando a gente fala do modelo médico da deficiência, obviamente, eu não pretendo esgotar isso aqui, existe muito mais informação, o doutor João Paulo já falou sobre um pouco, mas, assim, em termos de surgimento, a gente pode identificar que o surgimento do modelo médico da deficiência ocorreu entre o século XV e o século XVIII, mas persiste até hoje, e falar sobre isso aqui de maneira insistente em 2 momentos desse evento é exatamente para que a gente compreenda um pouco da nossa prática cotidiana. Essa construção do modelo médico é ligada à ciência como centro de conhecimento explicativo do mundo, porque, conforme o doutor João Paulo tinha colocado aqui, quando a gente passa a adotar o modelo médico de deficiência, a sociedade está saindo de uma concepção em que algumas coisas eram atreladas a questões religiosas, a castigos religiosos, a superstições de maldição. Então, para que a gente saísse desse tipo de concepção ao identificar uma pessoa com deficiência, porque nós já tínhamos vivido momentos muito mais terríveis, como a gente pode citar momentos acontecidos na Grécia Antiga, onde pessoas com deficiência eram exterminadas, quando a gente chega aqui, nesse momento, a partir do século XV, a ciência ou a medicina passa a assumir esse conceito exatamente para se afastar do misticismo que as pessoas adotavam. Nessa proposta aqui, o modelo médico defende um conceito linear e dedutivo da deficiência, onde a lesão supostamente gera incapacidade na pessoa, e essa incapacidade, por consequência, traz desvantagens sociais, como pobreza, exclusão social, sofrimento, falta de acesso a bens e serviços, enfim.
Se a gente pudesse colocar num formato de esquema, né, qual seria a concepção desse modelo médico da deficiência no seu surgimento, seria mais ou menos como vocês estão vendo ali na tela. Um corpo que fosse considerado sem lesão estaria num padrão de normalidade, segundo a sociedade. Então, corpo sem lesão, corpo normal. Um corpo com lesão seria considerado um corpo anormal ou um corpo deficiente, e a consequência direta seria as desvantagens sociais, ou acesso à pobreza, à exclusão, à incapacidade, de forma que, nesse contexto, um corpo com lesão é igual a uma pessoa incapaz. Se vocês pararem para observar, muitas das práticas que a sociedade adota hoje ainda se baseia nisso aqui. Porque quando a gente vê as exigências que são feitas a algumas escolas, sobretudo escolas públicas, do tipo de atendimento que a escola deveria ofertar a uma criança que tem um diagnóstico fechado de algum tipo de deficiência ou algum tipo de transtorno, todas as recomendações são em torno do cuidado, como se aquela pessoa fosse incapaz de fazer algo que a escola promove. Então, assim, esse é um conceito que está enraizado na sociedade e que a gente precisa superar, porque a legislação em vigor hoje, para a qual a escola deve se basear, ela está toda posta no modelo social de deficiência. As consequências que o modelo médico deixaram para a gente desde o início do século XV são a medicalização e a reabilitação das pessoas, como se fosse possível em todos os casos, e a institucionalização das pessoas com deficiência. Institucionalizar no sentido de estabelecer espaços específicos para o acolhimento de pessoas com deficiência. Essa equiparação da deficiência com uma doença é um fenômeno social que a gente chama de patologização da deficiência, e que não acontecia somente no século XV, nós vemos acontecer hoje. Quantos são os diretores de escola, os professores ou os gestores municipais, estaduais, que chegam ao Ministério Público questionando a quantidade de laudos médicos que chegam nas redes de ensino, que muitas vezes, se você colocar numa mesa em comparativo, você percebe que o texto do laudo é o mesmo, como se o diagnóstico pudesse ser o mesmo para indivíduos diferentes, e, às vezes, infelizmente, o médico comete o lapso até de errar o sobrenome do paciente, porque ele mantém o do paciente anterior. Então, assim, será que essa patologização é somente um movimento vindo da ciência, da medicina, ou nós, enquanto sociedade, também não temos uma responsabilidade sobre isso? Quando a gente pensa, por exemplo, na questão do movimento corporal da criança e do adolescente dentro da sala de aula, e no desenvolvimento de habilidades e competências que se inicia lá na educação infantil, a gente tem a plena consciência que, por exemplo, uma criança que está matriculada na educação infantil tem algumas questões de cuidado pessoal ou até mesmo de autonomia que ela está aprendendo. Um exemplo claro é amarrar o próprio sapato. A criança que está na educação infantil, ela não nasce sabendo amarrar o próprio sapato. Mas aí, quando a gente ensina para uma criança fazer isso e ela aprende, normalmente tem uma comemoração em casa, na sala de aula. Quando é uma criança com deficiência que precisa passar pelo mesmo processo de aprendizagem, a gente tem a tendência a colocar como se fosse algo pejorativo. Coitadinho, ele não consegue amarrar o próprio sapato. Alguém tentou ensinar? Alguém acreditou que era possível? Por que para a criança que a gente estabeleceu o padrão de normalidade era possível e para a criança com deficiência não? São questões assim que a gente precisa se fazer no nosso cotidiano e na prática educativa o tempo todo. No seminário que teve semana passada lá em Aracruz, que o diretor Adriano também esteve lá e fez uma brilhante apresentação, jogaram alguns questionamentos para a gente nesse sentido. Quando você fala, por exemplo, de uma escola em tempo integral, no modelo das escolas do Estado, que disponibilizam laboratórios de ciência, laboratório de informática, vários espaços assim dinâmicos, né, para o exercício do currículo escolar.
Muitas vezes tem algumas situações em que se fala assim, que uma criança ou um adolescente com deficiência física, ele não pode ir até o laboratório porque ele não entra ou porque a mesa não serve para ele, enfim, como se ele precisasse se ajustar para estar ali. Só que quando ele fez a matrícula na escola, ele fez a matrícula como toda e qualquer criança ou adolescente que tem direito de acesso à educação. Então, ele não pode estar ali porque o laboratório não foi pensado na presença de pessoas como ele. Então, eu não estou pensando numa educação inclusiva. E aí, quando a gente pensa na questão de normalizar o movimento dos corpos infantis, eu vejo sempre os professores que estão na sala de aula se queixando que determinado aluno se movimenta demais, que ele não para quieto na cadeira, que ele até é inteligente, faz todas as atividades, mas que ele não consegue parar quieto, e que, como ele é muito agitado, é necessário a família procurar um diagnóstico. Isso é patologização da criança. Aonde foi que a gente estabeleceu que todos os corpos precisam o tempo todo se manter inertes dentro do mesmo espaço? Nós não conseguimos isso. Nós não conseguimos. Isso é um padrão das pessoas, do momento que a gente vive em sociedade, porque se eu atribuo para a criança sempre essa condição, eu estou me colocando num patamar de alguém que tem capacidade para estabelecer os limites daquela pessoa. E quando a gente vem para um espaço como esse aqui, por exemplo, em que tem várias pessoas falando na sequência, a gente não fez aquele famoso intervalo para o café, eu sei que muitas pessoas aqui entre vocês têm dificuldade de permanecer muito tempo atento a 4 pessoas falando na sequência aqui na frente, né, Vitor? Mas é o formato que a gente tinha hoje. E isso faz com que algumas pessoas dispersem. Tem gente que levanta, vai atrás de um café, vai atrás de uma água, mexe no celular, olha nas redes sociais. O seu aluno faz isso também. Mas por que, no caso dele, precisa patologizar e ver se ele não tem TDAH, se ele não tem nenhum problema? Então, assim, a gente está trabalhando com uma proposta de educação em que a gente traz o tempo todo enraizada essa questão do modelo médico da deficiência. E aí eu trago ali como uma curiosidade, ainda no contexto desse modelo médico, que esse processo de medicalizar e institucionalizar pessoas com deficiência teve uma expansão no mundo muito notável após 2 grandes guerras mundiais. Por quê? Nessa época das guerras, vários combatentes adquiriram algum tipo de deficiência, em decorrência dos conflitos armados, né? Seja por perda de membros, lesões corporais, estresse pós-traumático, enfim. Com um enorme contingente de pessoas com deficiência, que eram oriundas dessas guerras, as famílias de ex-soldados começaram a reivindicar ao Estado um tratamento específico, custeado, né, pelo Estado, para as pessoas que sofreram as mazelas em nome do seu país. Porque, a partir daquele momento, eles passaram a se ver como pessoas desvalorizadas para o seu próprio Estado, Estado no sentido de país, por estarem nessa condição de pessoas que adquiriram deficiências físicas, né, por conta das guerras. E aí, dentro desse processo, que a gente não pode negar avanços, mesmo quando a gente passa por situações históricas que não conversem com a atualidade, a gente precisa registrar que, do surgimento do modelo médico, quer dizer, da predominância da ciência, nós tivemos um enfraquecimento das questões que envolviam superstição. Nós tivemos melhora de qualidade de vida no sentido da invenção de algumas vacinas que preveniam doenças, né, desde os primeiros anos. Nós tivemos a instituição de associações civis de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, mas também tivemos a instituição de hospitais e escolas especializadas que, nesse contexto, com essa proposta de modelo médico da deficiência, acabou por promover um processo de
segregação dessas pessoas. É no contexto do surgimento dessas escolas, desses tipos de hospitais, de outras instituições especiais, que se passou a utilizar o termo pessoas com necessidades especiais ou pessoas portadoras de necessidades especiais. Que esse termo portador é péssimo, que parece que a gente está falando de alguém que está carregando a condição numa mochilinha nas costas, né? Nesse processo, se acreditava que as pessoas com deficiência, por precisarem de cuidados médicos e assistenciais, teriam mais necessidades que as pessoas sem deficiência. Só que esse termo veio ajudar a sedimentar uma ideia de incapacidade das pessoas com deficiência e que a gente fica o tempo todo reproduzindo como se fosse um padrão de normalidade. Posteriormente, né, nessa transição com o advento do modelo social, esse termo vai vir sendo criticado, porque as pessoas com deficiência possuem as mesmas necessidades que qualquer outra, né? Uma pessoa com deficiência, ela precisa e tem direito de alimentação, saúde, moradia, educação, enfim. A diferença está na forma como essas necessidades vão ser atendidas e não nas próprias pessoas. E aí a gente faz um salto na história para o modelo social da deficiência, buscando lá nos primórdios. Quando a gente fala de primórdios do modelo social, que a gente viu aqui mais cedo, começou lá na década de 60, a integração das pessoas com deficiência em espaços como universidades, como associações, foi possibilitando assim, espaços de troca de ideia e crítica sobre como a sociedade mantinha uma postura completamente excludente em relação às pessoas com diversidades funcionais. Nesse caso aqui, as associações de ex-combatentes que eu acabei de citar, foi quem começou os primeiros movimentos políticos de reivindicar direitos para as pessoas com deficiência. Esse processo de agrupamento social e político, ele vai culminar nas décadas de 60 e 70, como já foi falado aqui, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, e com o surgimento do conceito social, que tem como premissa básica a deficiência é resultado da opressão social às pessoas com lesões físicas e mentais. Esse conceito não enxerga a deficiência como algo incapacitante em si mesmo, mas a convivência de um corpo, né, nessa proposta aqui do autor, com lesões ou disfuncionalidades, num ambiente social inacessível, ou seja, num ambiente social que não foi pensado para a convivência de todas as pessoas de forma irrestrita. Então, se a gente pudesse colocar isso de forma simplória, resumida, num esquema de diferenças, seria mais ou menos assim. Ali no quadrinho está modelo biomédico, porque o modelo médico também é identificado assim. No modelo médico, então, seria uma proposta de consertar a pessoa com deficiência. No modelo social, a gente tenta consertar a sociedade, os espaços, a convivência, as relações. No modelo médico, o foco é na deficiência e nas limitações da pessoa. No modelo social, foco nas habilidades e capacidades do indivíduo. No modelo médico, a gente tem a proposta de ajustar a pessoa ao padrão de normalidade estabelecido socialmente. No modelo social, a gente tem a proposta de aceitação das diferenças individuais. E, por fim, no modelo médico, serviços de instituições filantrópicas ou assistencialismo, e no modelo social, serviços de sistemas comuns da sociedade, ou seja, acessibilidade para todos em todos os espaços. Porém, como a gente vive numa sociedade completamente capacitista, dois dos colegas que me antecederam falaram sobre isso, a gente vivencia situações como essa da charge, né? O meu olhar, que já é uma forma de linguagem, ele não consegue conceber que em alguns espaços uma pessoa com deficiência, seja física ou deficiência invisível, que esteja portando um colar de identificação, que ela esteja, por exemplo, numa função de chefia ou de organização de algum espaço. E isso nada mais é do que o retrato de um conceito que ainda está enraizado na sociedade, que a gente insiste em perdurar. Nesse processo,
a gente veio trazendo para as pessoas com deficiência uma invisibilidade, né? E essa invisibilidade ela foi propagada, de certa forma, ainda que no surgimento do modelo social, com o fato de que, quando o Estado tentava criar um diálogo com a sociedade para falar sobre políticas públicas de pessoa com deficiência, quem era chamado para participar desse debate eram os gestores das instituições filantrópicas que acolhiam pessoas com deficiência. Só que essas pessoas que eram chamadas para essas reuniões não eram pessoas com deficiência. Então, assim, estava se fazendo um movimento de pensar política pública de interesse da pessoa com deficiência sem que elas estivessem presentes, sem que elas pudessem falar daquilo que elas precisam para que elas tenham seus direitos assegurados. Então, como resposta, né, desse tipo de movimento, o conceito social fundamentou a criação das primeiras instituições de pessoas com deficiência, sustentadas no lema "Nada sobre nós sem nós". Hoje a gente escuta um pouco menos isso, mas na época da elaboração da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, existiam muitos movimentos sociais levantando esse lema dentro dos espaços de discussão, inclusive no âmbito do Ministério da Educação, porque nessa época eu já estava no Ministério Público e eu e a doutora Maria Cristina participamos dessas discussões. Então, observem que, embora a gente tenha avançado um pouco, as instituições assistenciais que surgiram nessa época, quando elas vêm propondo estruturas integracionistas, como escolas especiais, hospitais especiais, elas não se aperceberam que, com o tempo, elas foram criando um sistema de segregação intrasocial. Por quê? O movimento dessas pessoas na sociedade ficava restrito à ida a hospitais, a escolas especializadas, a serviços de atendimento pensados exclusivamente para essas pessoas. Oi? Acabou meu tempo? Tá. Vou tentar acelerar aqui, mas está acabando. Que aí é possível a gente ver ali nesse esqueminha, que eu acho que vários educadores já viram, em formação continuada, né, o conceito de integração e inclusão. E aí, a gente está chegando ao final aqui, quando a gente fala de modelo social da deficiência, e que eu estava falando que a gente insiste no erro de manter enraizado o modelo clínico, o modelo médico, às vezes as pessoas nos perguntam aonde está fundamentado o modelo social da deficiência. Para nós, educadores, no âmbito da escola, nós temos no contexto da Política Nacional de Educação Especial o seguinte texto: a educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta, eu até coloquei em negrito ali, e orienta quanto à sua utilização no processo de ensino-aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. Por que eu negritei aquilo ali? Porque a gente tem visto, nos momentos em que a gente tem visitado municípios, salas de AEE funcionando como salas de aula de reforço, em que o profissional que está estabelecido lá na sala, às vezes desconhece qual é o seu papel dentro daquele espaço. Nós vemos professores das turmas regulares coagindo o professor em designação temporária, que está no AEE, para que ele permaneça ofertando reforço, para que esse professor se isente da responsabilidade de dar atenção para essa criança e esse adolescente na sala de aula, e muitas vezes a gente vê o questionamento de aonde a legislação está prevendo isso. Então, na nossa política nacional, a gente tem esse trecho que deixa claro ali que o AEE ele vai complementar ou suplementar o trabalho da turma comum do ensino regular, e no contexto da LBI eu trago ali o recorte do artigo 2º, que define a deficiência como um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a participação plena e efetiva
na sociedade em igualdade de condições. Então, assim, quando a gente pensa que na educação a gente precisa trabalhar para eliminar barreiras que garantam o acesso da criança e do adolescente ao ensino, já há muito tempo que a gente rompeu o conceito de pensar que essas barreiras se limitam a rampas, corrimões, banheiros acessíveis, porque eu não posso trabalhar um currículo diferente para a criança em razão da sua deficiência. O currículo... Obrigada. O currículo é o mesmo para todos os estudantes. O que muda é a metodologia de acesso dessa criança ao currículo. E isso parece ainda não ficou claro em várias redes de ensino, e aí, quando a gente fala sobre isso, obviamente, como o doutor João Paulo falou, a gente não vai ser sempre amado, né? Tem espaços onde a gente é amado e onde a gente é odiado, embora as pessoas, às vezes, nos odeiem, apresentando conceitos um pouco deturpados, eu sigo fazendo aquilo que é meu papel no Ministério Público e sigo fazendo aquilo que está previsto no juramento do pedagogo, que eu falei lá dentro da Universidade Federal no ano de 2006. E tem um trecho do juramento do pedagogo que diz o seguinte: prometo contribuir consciente de minhas responsabilidades profissionais para o desenvolvimento humano social do país, em consonância com a legislação em vigor, respeitar e cumprir as normas e princípios éticos que norteiam o exercício da minha profissão, participando profissionalmente da construção do ser humano íntegro, da humanidade e da pátria. E prometo atuar com dignidade e consciência na busca de uma educação libertadora. Então, todas as vezes que eu trabalho fazendo com que as pessoas interpretem a legislação de forma a dar autonomia a uma criança com deficiência, eu não entendo que eu esteja desrespeitando aquele indivíduo. Eu entendo que talvez essa mensagem ainda não está sendo alcançada por todas as pessoas. Tanto que nessa semana nós tivemos uma experiência muito curiosa, né, doutora Cristina? Falando exatamente sobre isso, os municípios aqui que já receberam nossa visita esse ano sabem que a nossa palestra é muito baseada no que o doutor João Paulo Faustinoni falou hoje, mas uma pessoa nos chamou de nazistas, porque nós estávamos promovendo a autonomia de pessoas com deficiência. Então, eu fiquei assim pensando, eu acho que o conceito de nazismo aí está um pouco deturpado, mas, enfim, nesse conceito a gente não consegue ser sempre amado, né? Mas respeita os espaços, mas me chamou a atenção aquilo. A pessoa, inclusive, queria se recusar a tirar foto com a gente. A gente queria tirar foto com o grupo, né? Não queríamos excluir ninguém, mas aí ela falou, não quero tirar foto com essas nazistas. Tá bom. Enfim. E aí, gente, nós passamos por tudo isso aqui para poder chegar até o principal desafio da educação hoje, que é derrubar o mito de que o estudante com deficiência não aprende. Né? Quando a gente estabelece esse mito como uma premissa, como uma sentença, a gente está negando as possibilidades de qualquer criança e adolescente de desenvolver competências e habilidades. Muito desse processo passa, pelo que já foi falado aqui hoje, pela forma homogênea de avaliações que a gente tem na educação do país hoje, sobretudo essas avaliações externas, que praticamente obrigam os gestores escolares, os professores regentes, a treinar os estudantes para poder realizar avaliações, e toda vez que você treina uma criança ou um adolescente para fazer uma avaliação em que ela dependa da memorização, invariavelmente uma criança com deficiência vai ficar para trás e vai ser posta num lugar de incapacidade. Então, assim, nós passamos por esses momentos sobre a explicação do modelo médico, modelo social, para a gente compreender que a educação tem uma responsabilidade gigante de trabalhar para eliminar barreiras de acesso ao currículo escolar. E aí o ponto de chegada, de lá de onde partimos, com o surgimento
do modelo médico da deficiência, é a gente entender que o que cabe na educação hoje é esse aqui, o desenho universal da aprendizagem, que é uma abordagem pedagógica que visa eliminar barreiras e criar um currículo acessível para todos os alunos, respeitando a sua diversidade e a sua singularidade, partindo de princípios do porquê aprender, o que aprender e como aprender. Se eu tenho uma sala de aula que não é homogênea, independente da condição de deficiência, eu preciso considerar que os meus alunos, cada um vai precisar de uma metodologia de ensino diferente, independente da condição que ele apresenta. Então, quando eu penso em adaptar metodologias, em propor outras formas, eu não estou pensando somente na criança com deficiência, eu estou pensando na construção de uma escola inclusiva. Obviamente, falar sobre desenho universal da aprendizagem daria mais uma palestra longa, mas a mensagem que a gente gostaria de deixar para vocês aqui hoje passa sobre isso, sobre o rompimento desse comportamento enraizado pelo médico da deficiência. Então, para finalizar, a frase que eu deixo para vocês de reflexão é essa: que o conhecimento compartilhado hoje seja o combustível para a ação amanhã, desmantelando barreiras e construindo um futuro onde a deficiência seja apenas uma característica, não um impedimento. Muito obrigada a todos.